Olá, bem-vindo à análise de price action do dia 8 de janeiro, são 17 horas e 59 minutos, mais conhecido como falta 1 minuto para 6 horas da tarde. Finalzinho de pregão, hoje nós vamos analisar Ibov, dólar e índice. O Ibov confirmou a resistência, chegou na região ali, mas ele está trabalhando fundo, calma que pode ser que ele esteja deixando um inducement ali, uma pegadinha, vamos olhar isso direito. O dólar hoje foi complicado de operar. Na minha opinião, ele deixou muita sombra, muito movimento brusco. Então, para quem foi ansioso hoje, dedinho nervoso, se complicou. O índice devolve toda a mitigação que fez ontem. Na toada do Ibov também caiu. O Ibov caiu 1,28%. O índice nesse momento está caindo 1,47%. Vamos embora para o gráfico? Olha aí o Ibov. Ontem nós comentamos sobre essa região de Fair Value Gap, né, que é uma região de resistência que ele já tinha tocado e devolvido um pouco. Porém, nós estamos numa região de suporte. A gente havia comentado dessa zona de inflexão. Eu vou deixar o card no final do vídeo, se você não assistiu a análise de price action de ontem, tá? Então, olha só, repetindo, essa linha de tendência de alta do Ibov, ela vem lá do fundo do Covid, toca nessa região aqui em 2023 e coincide com a região que está hoje. Márcio, essa linha vai fazer diferença? Todo mundo olha isso, né? Se faz diferença ou não faz pro preço, porque o macro tá ruim, porque o Brasil não tá ajudando, o governo não tá isso, não tá aquilo. O importante é que o mercado financeiro, ele é compra e venda. Se tá barato, as pessoas compram, se tá caro, as pessoas vendem. Então, essa região que tem uma inflexão de alta, ela convida a fazer repique, sim. Então, o que eu dizia sobre o inducement é essa região aqui. Se ele vier e romper esse fundo, pode ser que essa região que ficou descoberta, porque eu não fiz uma mitigação de toda essa perna aqui, eu estou tentando já furar o bloqueio do fundo anterior sem mitigar. E sem mitigar, realmente não tem combustível para andar. Então, vamos ficar esperto nesse teste de fundo aqui, que pode ser que haja uma oportunidade, pelo menos aqui de uns 2, 3%, no caso de uma carteirinha rápida, de uma opçãozinha, alguma coisa, tá certo? O dólar no gráfico diário, ele deixou nessa queda, ele foi testar o topo lá, aquele super all-time high, né, 6,35, não conseguiu renovar a máxima, ele já tinha deixado uma tentativa aqui e ele vem em queda. Essa queda produziu um Fair Value Gap, né? A mínima deste candle do dia 3 de janeiro não toca a máxima do candle de ontem. Então ele deixa um vazio aqui, ele deixa um gap. Pega esses 3 candles, tira o candle do meio, você tem um gap de barra. Veja que a sombra volta para fazer a mitigação praticamente, ó, na mesma região. Tá vendo aqui, ó? Ele bate nessa região, mitiga, ele oferece preço justo e volta. Nos 60 minutos, o que nós temos aqui foi que ele realizou alvo de Fibo. Ontem ele não tinha voltado no 111. Eu comentei no vídeo de ontem, a dinâmica do Fibo diz, fez um 61, a possibilidade é voltar para o 111. Ele voltou para o 111, tentou fazer o 76 nesse gap, que é aparentemente um gap de fuga, né? Ele não conseguiu, deixou uma zona de topos equivalentes aqui. Isso é uma região de liquidez, é uma região de indução. Então, dentro do price action no day trade, olhando agora aqui com outras marcações e indo para os 5 minutos, você tem esse gap de alta, esse Fair Value Gap de alta, com essa barra toda aqui, só que essa barra não dá continuidade. Esse é um sinal de exaustão. Quando o mercado volta no ponto do Fair Value Gap, volta na força do dia e não dá sequência, esse mercado está dizendo que vai ficar minimamente lateral. E foi o que aconteceu, né? Então nós tivemos aqui nos 5 minutos esse Inversion Fair Value Gap, que deu a entrada nessa sombra aqui. Teve uma entrada anterior aqui na VWAP, que deu pelo menos 10 pontos aqui. Eu vi
3 entradas pelo menos aqui, mas são entradas bastante complicadas de pegar, tá? E agora vamos falar do índice futuro, gráfico diário na tela. Veja que há muito tempo, desde o dia 17 de dezembro, que a gente não tem uma formação de swing high, né? A gente teve um swing low quebrado aqui, nós tivemos nessa semana outro swing low ainda preservado e um swing high. Eu gosto dessa formação porque eventualmente, se houver uma falha de sequência dessa queda, como está configurado no Ibov, a gente já discutiu isso. Se ele fizer um sweep ou falhar a continuidade, eu tenho um swing high para fazer um shifting market structure, o que marca o final da estrutura, marca o limite da estrutura. Nos 60 minutos, a gente pode observar essa movimentação de mitigação aqui, feita na segunda e na terça, que ele volta acima de 50% da estrutura vigente de baixa. E olha que legal, hoje houve uma quebra dessa expansão da mitigação, ou seja, o mercado voltou a expandir a favor da estrutura primária. Então qual é o target dele? O target dele é quebrar o break of structure, né? Quebrar a estrutura para fazer outra estrutura primária. Ele está no sentido da força. Então isso mostra que trades a favor da estrutura, a favor do order flow, eles podem ser alongados. Então qualquer venda que nós tivemos hoje são vendas que teriam um alvo maior. Por quê? Porque o estudo diz que a favor da força maior, a favor da tendência, a favor do order flow, nós temos a probabilidade de andar mais e andar rápido, né? Vejam vocês, depois da abertura, no 15 minutos, houve essa bandeira na região da força do dia, né? Quem é meu aluno sabe identificar a força do dia aqui. Deixou um Fair Value Gap, mas a entrada realmente foi aqui. Essa entrada deu praticamente mais de 1000 pontos. Olhando para os 5 minutos, olha só, nós tivemos aqui esse Fair Value Gap da abertura, tem um gap pequeno entre barras aqui, depois ele deixa um Fair Value Gap, faz uma tentativa de pullback aqui, ele faz uma bandeira de baixa e a VWAP segura, a força do dia age, a entrada foi aqui e aí a saída aí, enfim, você tem uma parcial aqui no 7,6 de 350 pontos. Veja que depois que ele perdeu 1%, essa linha que está acendendo aqui é um 1% de queda, ele não voltou mais, né? O 1% serviu de resistência, fez uma lateralização, aqui aparentemente um triângulo, né? Nessa lateralização e depois ele quebrou novamente para baixo. Então hoje realmente depois da abertura nós tivemos uma força de venda muito grande. Enfim, quem usou média, quem usou qualquer artifício, qualquer setup para vender, se deu bem. Foi mais ou menos tranquilo, tá bom? Espero que você tenha gostado dessas dicas, dessa análise de price action. Eu peço que você comente aqui uma dúvida que eu tenho. Você faz esse tipo de relação? Você faz esse tipo de acompanhamento com estruturas maiores, com tendência, e aí você tem a narrativa de alongar o seu alvo? Comenta aí, vamos compartilhar e ajudar as outras pessoas também, tá bom? Obrigado, te vejo amanhã. Tchau, tchau.